Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 63, hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020. Vou começar os fatos mais importantes da semana, dos que eu selecionei para vocês. Eu vou começar talvez por aquele que tenha tido mais espaço na mídia durante a semana, foi o Fórum Econômico Mundial em Davos, que termina hoje. Esse fórum ocorre todos os anos no mês de janeiro, reúne vários líderes internacionais e vários empresários. E para o fórum deste ano de Davos, os destaques, a presença do presidente dos Estados Unidos, o Trump, esteve lá por 2 dias, obviamente fez bastante propaganda aí da economia americana, que vai bem realmente, e aproveitou também para desviar um pouco o foco lá do impeachment, do processo de impeachment que está ocorrendo no Senado dos Estados Unidos. Além do Trump, eu destaco também a presença da chanceler Merkel, Angela Merkel, da Alemanha, também importante. E aqui um detalhe que é relevante para chamar a atenção, o Trump, obviamente, falando da economia americana, da importância da economia americana, aproveitou o evento para dar mais uma estocada nos europeus com relação ao acordo comercial com os Estados Unidos, como que provocando, dizendo que esse acordo tem que sair até novembro, até as eleições americanas. E um caso muito, muito interessante, especificamente em relação à ideia dos europeus de fazer cobrança em cima das empresas de alta tecnologia, as empresas digitais americanas como Facebook e Apple, por exemplo, e os Estados Unidos protegendo as empresas, ameaçando de tarifar as empresas de automóveis europeias. Então, muito, muito interessante acompanhar isso para ver como que a arma da economia também é importante nessa disputa aí de poder internacional. A Merkel falou bastante da importância da globalização, multilateralismo, e deu várias estocadas indiretas contra os Estados Unidos, comentando sobre a importância do mundo estar cada vez mais integrado, etc., coisa que alguns países não concordam, ou seja, indiretamente falando dos Estados Unidos, mas não falou diretamente. Também não poderia deixar de destacar a delegação brasileira, que foi chefiada pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, também teve uma repercussão muito positiva na mídia internacional. O ministro Paulo Guedes apresentou vários projetos aí, principalmente na área de infraestrutura, para o Brasil, e vários jornais e várias redes de televisão deram uma cobertura bastante interessante sobre a presença da delegação brasileira. É importante a gente lembrar que o Brasil é um país muito relevante no cenário internacional, mais de 200 milhões de habitantes, um país com as riquezas que nós temos e com as carências que temos em várias áreas. Obviamente que o Brasil acaba sendo um ator muito interessante para as empresas internacionais num ano que também a economia mundial deve caminhar lenta, como foi 2019. Então, o Brasil surge aí como uma novidade no mercado internacional. Então, foi um dos pontos de destaque do Fórum Econômico de Davos desse ano. Também um dado importante em relação ao Fórum de Davos é o lançamento, todos os anos, de um estudo sobre os principais riscos mundiais, né? Os pontos de maior preocupação de analistas internacionais. É feito um estudo, e esse estudo é divulgado um pouco antes de Davos, e no estudo desse ano o destaque é para a questão climática, em relação às mudanças climáticas, os impactos que essas mudanças climáticas podem ter para o mundo em termos de crises e conflitos. Esse foi o ponto mais importante. O segundo tema que eu trago para vocês, também é bastante falado essa semana, ainda está sendo bastante falado e bastante preocupante, é esse novo coronavírus chinês. Epicentro na China, epicentro na província de Hubei, especificamente centrado na cidade de Wuhan. É uma cidade muito grande, cidade de 11 milhões de habitantes, a província toda mais ou menos uns 20 milhões de habitantes. Até o momento, a Organização Mundial de Saúde ainda não considerou um caso de emergência global, porque apenas 13 casos foram registrados fora da China, mas os números chineses já subiram bastante de ontem para hoje, já estão quase em 900 casos registrados na China. O número de mortos também já subiu para 26 relacionados ao vírus, e me chama bastante atenção que os chineses eles fecharam a província de Hubei praticamente, ou seja, aeroportos, estradas, trens
Vocês imaginam vocês fecharem um estado com 20 milhões de habitantes, onde ninguém entra, ninguém sai? Então, assim, mostra também a força do Estado chinês para tomar uma ação dessa, tomar uma atitude como essa. É preocupante. Eu tenho a percepção de que o caso é pior do que a Organização Mundial de Saúde está achando. Ontem teve reunião em Genebra, na quinta-feira. Ontem, quinta-feira, teve reunião em Genebra e a Organização Mundial de Saúde ainda não considerou um caso de emergência global, mas pela reação da China, eu acho que é pior do que parece. Vamos lembrar que em 2002, 2003, cerca de 700 pessoas morreram com outro coronavírus, o SARS, também centrado lá na China. Então vamos aguardar os próximos dias, mas é realmente um caso que preocupa. Terceiro assunto que trago para vocês, um assunto pouco falado na mídia brasileira, a crise na Líbia. No último domingo teve uma reunião de alto nível na Alemanha. Angela Merkel tentou aí atuar aí como um papel de liderança nessa questão. Interessante ver a Merkel ressurgindo. A Merkel estava bastante apagada. Falei agora que ela estava em Davos essa semana, foi a Davos, falou em Davos essa semana. No domingo passado ela sediou essa conferência sobre a situação na Líbia. E qual é a situação na Líbia para aqueles que não estão acompanhando? Vocês lembram que em 2011 o Muammar Gaddafi, o ditador líbio, foi morto durante uma grande insurgência dentro do país. Tropas da OTAN, forças da OTAN apoiaram os insurgentes contra o governo do Gaddafi, que o destituíram do poder, mas a situação na Líbia desde 2011 não conseguiu ser estabilizada. E desde o ano passado, o general Haftar, ele comandando as forças contrárias ao governo, que é considerado, que é reconhecido pela ONU, de Trípoli. O Haftar ele pegou tropas e a parte leste da Líbia está toda com ele, e parte dessas tropas também atuando sobre a região central do país e também a capital Trípoli. Isso levantou muita instabilidade. A Líbia é um país relevante no mercado, principalmente no mercado internacional de petróleo, é a maior reserva africana de petróleo e a 10ª mundial. Então, obviamente, muitas empresas multinacionais e, obviamente, os seus países ficam preocupados com a situação na Líbia. E o ponto de destaque, que aumentou muita tensão internacional sobre o assunto, foi que a Turquia fez um acordo com o governo de Trípoli, o governo reconhecido pela ONU, sobre uma exploração num espaço marítimo da Líbia, só que esse espaço marítimo, essa área marítima, não é reconhecida pela Grécia, e tocou um certo tumulto, uma tensão elevada entre Grécia e Turquia. Lembrando que Grécia e Turquia não são da União Europeia, mas são da OTAN, uma situação bastante peculiar. E aí alguns países estão do lado do Haftar, desse general insurgente, e outros países estão do lado do governo central em Trípoli. Na reunião que ocorreu em Berlim no último domingo, tinha sido acordado um cessar-fogo, só que esse cessar-fogo na prática acabou não acontecendo. Nessa quarta-feira, foguetes foram lançados contra o aeroporto de Trípoli, ou seja, a situação na Líbia ainda é bastante tensa, e aquela região toda ali do Mediterrâneo, com Turquia e Grécia ali também se estranhando, deixa a gente em estado de alerta. É um ponto importante, por isso achei relevante trazer essa informação para vocês. O quarto caso que trago é um caso que não é assim de geopolítica internacional, mas acho importante porque tem repercussões que eu considero que é relevante para trazer para vocês, que é o caso da invasão do celular do Jeff Bezos, que é o dirigente, o dono da Amazon, né, a empresa Amazon, mas o Bezos também é o dono do Washington Post. E esse assunto veio a público essa semana, e ele é relevante porque aponta o príncipe Salman da Arábia Saudita por trás dessa invasão do celular do Bezos. E, obviamente, o Bezos não é uma pessoa qualquer, uma das pessoas mais ricas do mundo, e interessante aqui a gente lembrar que isso ocorreu em 2018, mesmo ano da morte do jornalista, daquele Khashoggi, aquele jornalista saudita. Ele foi morto no consulado saudita lá em Istambul, e os vários seguranças do príncipe Salman foram acusados de envolvimento, foram presos, 5 condenados à morte, mas o príncipe Salman disse que não sabia de nada, não foi envolvido. A justiça saudita não apontou envolvimento do príncipe.
O presidente Trump foi em apoio do seu amigo, do Salman, disse também que não tem nenhum indício de envolvimento, mas acha que é importante para mostrar como que a questão da segurança cibernética, da questão da guerra digital, ela é cada vez mais importante no mundo. A gente já comentou em outros podcasts o surgimento do comando espacial por parte dos Estados Unidos, ou seja, uma outra dimensão da guerra, né? Vamos lembrar a questão de que hoje os especialistas consideram com 5 dimensões da guerra: o ambiente terrestre, o ambiente marítimo, o aéreo, agora temos o espacial e o cibernético. E esse caso do hackeamento do celular do Bezos mostra a preocupação, digamos assim, do governo, né, a princípio, né? Obviamente não há provas concretas de que o príncipe Salman foi responsável, mas o que saiu na imprensa essa semana é que sim, que veio do celular do príncipe Salman esse hackeamento contra o celular do Bezos. Achei bastante interessante trazer para vocês, porque é um caso que pode ter outras repercussões em outros países, em outros líderes internacionais, mostrando como que essa guerra cibernética está cada vez mais relevante. A gente tem que ter bastante atenção. Como pontos para a gente ter atenção no futuro, pontos que na sessão estamos de olho, vamos acompanhar com muita expectativa a visita do presidente Bolsonaro à Índia, que começa hoje, na sexta-feira. É uma visita importante, ela vai até segunda-feira. A Índia é um mercado consumidor enorme, deve ultrapassar a China com maior população ainda até o 2030, 2027, a expectativa da ONU da Índia se tornar o país mais populoso do mundo. Obviamente isso é mercado, nós temos uma balança comercial ainda pequena relativamente com a Índia, então a ida do presidente, a grande comitiva brasileira à Índia é bastante importante. O presidente Bolsonaro já esteve na China em outubro, vocês lembram disso, né? E a Índia é como a China, a Índia é um grande importador de energia, terceiro maior importador de petróleo do mundo, grande importador também de alimentos, ou seja, muito importante essa visita do presidente Bolsonaro, vamos acompanhar. Segundo caso que estamos acompanhando, prossegue na semana que vem o processo de impeachment do presidente Trump no Senado americano. Já falamos aqui várias vezes de que não acreditamos que ocorra o impeachment do presidente no Senado. Ele já sofreu esse processo na Câmara, porque o Senado tem maioria republicana, mas de qualquer forma, obviamente, é um evento a ser acompanhado. Os Estados Unidos, o país protagonista no sistema internacional, então é um ponto a ser observado. Neste domingo teremos eleições parlamentares no Peru. Vocês lembram que o presidente Vizcarra do Peru, ele dissolveu o Congresso no final de setembro do ano passado, e agora nesse domingo teremos novas eleições, um país importante aqui do entorno estratégico brasileiro. Lembrando apenas que esse Congresso ele ficará pouco tempo, apenas até 2021, até o ano que vem, quando ocorrerão eleições gerais no Peru, inclusive de presidente da República. Então esse é um ponto importante, vamos acompanhar o resultado das eleições. A previsão é de que o partido do presidente Vizcarra tenha a maioria no Congresso e dê mais sustentação à presidência dele até o ano que vem, quando ocorrerão as eleições gerais. E também falando de eleição, um outro ponto que trago para vocês que estamos atentos, a questão da Bolívia. As eleições gerais foram marcadas para 3 de maio. Essa semana saiu a definição do candidato do Evo Morales, que o partido dele acabou ratificando também ontem, quinta-feira. Será o ex-ministro da Economia, o Luiz Arce, candidato à presidência na Bolívia pelo partido do Evo Morales. Lembrando a vocês que o Morales se encontra na Argentina, mas ainda articulando bastante em relação à política interna na Bolívia. E hoje é o último dia dos partidos, de todos os partidos, apontarem os seus candidatos para as eleições em maio, e a direita boliviana ainda está um pouco desarticulada. Essa semana ganhou muita força a possibilidade da atual presidente interina, a Jeanine Áñez, ser a candidata de consenso da direita. Vamos saber isso até o fim de hoje, sexta-feira, que é o prazo até da inscrição das chapas para as eleições na Bolívia em maio, 3 de maio. Como eu já tinha dito em outros podcasts, na minha avaliação, hoje o partido do Morales me parece mais organizado, a não ser que a direita consiga se estruturar em torno de uma candidatura forte. Acho que hoje o candidato do Morales tem bastante peso para vencer as eleições em maio lá na Bolívia. Vamos aguardar, país importante também aqui do nosso entorno estratégico,
e, obviamente, que as eleições presidenciais é um assunto que nos interessa. Então, esse foi o nosso Conexão GEO número 63. Lembrando a todos que todos os nossos podcasts estão disponíveis tanto no YouTube como também no Spotify, e mantemos também notícias atualizadas na nossa página no Facebook e também no Twitter e Instagram. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.